Fala galera, dando início ao nosso curso acerca dos conhecimentos sobre o município de Fortaleza. Hoje, mais especificamente, nós iremos trabalhar os aspectos de localização e limites do município. Com certeza será uma aula extremamente proveitosa. Vamos para o material. Show de bola! Conhecimentos sobre Fortaleza, localização e limites, professor Davi Costa. Aqui nós temos alguns dados do município de Fortaleza que foram conseguidos junto ao IPESP, assim como também alguns dados trabalhados em relação ao IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a gente vai começar pela situação geográfica. Situação geográfica do município, essa partezinha aqui, ó, que eu destaquei, certo? Vamos começar pela latitude de Fortaleza. Latitude do município de Fortaleza. São 3 graus, 43 minutos e 2 segundos. Aí nós temos a longitude. 38 graus, 32 minutos e 35 segundos. Não sei se você lembra, aqui a gente vai precisar voltar para o quadro. Não sei se você lembra, mas nós temos duas coordenadas geográficas. A primeira delas é a latitude. A latitude, que é uma coordenada horizontal. Ou seja, são linhas imaginárias horizontais. As latitudes elas são determinadas por linhas imaginárias que nós chamamos de paralelos. Essa aqui é a latitude, é a coordenada horizontal. A primeira linha importante de latitude é a linha do Equador, que marca 0 graus, certo? Essa aqui é a famosíssima linha do Equador. Tudo aquilo que está acima da linha do Equador é hemisfério norte no nosso planeta. O que está abaixo da linha do Equador é hemisfério sul. Beleza? Linha do Equador. A cidade de Fortaleza, ela se localiza abaixo da linha do Equador. Mais precisamente, como vocês viram aí, 3 graus, se você desprezar os minutos e os segundos. Só que são 3 graus sul em relação à linha do Equador, certo? Então perceba que a cidade de Fortaleza, ela é uma cidade relativamente próxima à linha do Equador. Isso aqui vai trazer muitas influências na nossa dinâmica climática. Porque eu não sei se você vai lembrar, mas quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Consequentemente, se a linha do Equador são 0 graus, quanto menor a latitude, a relação é essa aqui, ó. Quanto menor a latitude, maiores serão as médias térmicas, maiores serão as temperaturas. Então a temperatura e a dinâmica climática no município de Fortaleza são extremamente influenciadas pela nossa proximidade com a linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, em decorrência da forma da Terra, mais a radiação solar consegue atingir a superfície formando ângulos retos, né, de 90 graus, ângulos aí perpendiculares. Beleza? Então você tem aqui, ó, linha do Equador, a cidade de Fortaleza, relativamente próximo à linha do Equador, por isso que nós apresentamos uma temperatura elevada, né, ao longo do ano, devido a essa proximidade. Outra coisa, isso aqui vai influenciar diretamente no clima, diretamente na classificação climática da cidade de Fortaleza. Você vai escutar por aí, e isso na verdade é uma característica do Brasil como um todo, que a cidade de Fortaleza está sob a influência de um clima tropical. Nós estamos sob a influência de um clima tropical. Você canta aquela música assim, ó, moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. E a cidade de Fortaleza está dentro dessa lógica, né, desse clima tropical. Por que é que nós estamos em um clima tropical? Porque nós estamos compreendidos entre os dois trópicos. Você vai lembrar disso aqui, ó. Bem aqui, galera, 23 graus, nós temos o trópico de Capricórnio. Aqui em cima, 23 graus, o trópico de Câncer. Entre 23 e 23, nós temos a famosa zona tropical, que é a zona mais quente do planeta. Você pode chamar ainda de zona intertropical ou ainda de zona tórrida.
Então Fortaleza é uma cidade que está compreendida entre os trópicos. Daí o fato do nosso clima ser um clima tropical. Então por que é que Fortaleza tem um clima tropical com elevadas temperaturas? Porque nós estamos relativamente próximos à linha do Equador e nós estamos entre os trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, beleza? Essa aqui é a nossa famosa, queridíssima latitude. Vamos voltar aqui para o material, o nosso quadro aqui dá uma limpeza, beleza? E aí a gente volta aqui para o material para dar uma olhadinha na longitude. Percebam, a longitude ela vai ter uma dinâmica maior de graus, né? Nós temos aí os graus de longitude, são 38 graus, 32 minutos e 35 segundos. Essa dinâmica aqui de longitude, ela vai influenciar diretamente nos nossos horários. Enquanto que a latitude, ó, ela influencia na dinâmica climática, né? A latitude ela serve para quê? Ela vai servir para localizar pontos na horizontal e influenciar no clima. A longitude, por sua vez, puxei a setinha demais, ela vai influenciar na localização de pontos na vertical, a latitude é horizontal, a longitude é vertical, e ela também vai servir de referência para o sistema de fusos horários, certo? Vamos entender isso aqui direitinho agora no nosso quadro. Percebam a mágica. Limpo. Bonitinho, show de bola. Aí galera, ó, a longitude funciona como? A longitude, ela também é uma coordenada geográfica e ela serve para localizar pontos na vertical, certo? Ela é formada por um conjunto de linhas imaginárias na vertical. A longitude ela vai começar aqui, ó, 0 graus, meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich ele vai dividir a Terra em dois hemisférios também, ó. Hemisfério leste, à direita do meridiano de Greenwich, e hemisfério oeste, à direita do meridiano de Greenwich. Perdão, hemisfério leste, à direita de Greenwich, hemisfério oeste, à esquerda de Greenwich. Esquerda de Greenwich, oeste, direita de Greenwich, leste. Beleza? Aqui, ó, meridiano de Greenwich, a longitude inicial. A longitude ela é determinada por linhas imaginárias que nós chamamos de meridiano, certo? Fortaleza, você deve ter visto aí, ó, está aqui do lado oeste. Aqui do lado oeste. Esse Wzinho que está aparecendo, que apareceu no nosso material, ele é da sigla em inglês de oeste, beleza? Então, se por um acaso na prova aparece para você determinar quais são os hemisférios, tome nota no seu caderno. Quais são os hemisférios que Fortaleza, que a cidade de Fortaleza se encontra, você já sabe que são os hemisférios sul, certo? E o hemisfério oeste. Só que você pode dar outros nomes a isso aqui, ó. O hemisfério sul, você pode chamar de hemisfério austral. E o hemisfério oeste é o hemisfério ocidental. Então Fortaleza é uma cidade austral, ocidental, ou simplesmente que está nos hemisférios sul e oeste, beleza? Então você vai ter aqui basicamente esses dois hemisférios, basicamente não, exclusivamente esses dois hemisférios para a cidade de Fortaleza. Como eu falei, a longitude ela vai servir para localizar pontos na vertical. Só que ela serve também de orientação como referência para o sistema de fusos horários. O sistema de fusos horários ele é um pouquinho mais complexo. Claro que como nós vamos para uma prova de concurso, eu também não vou explicar todo o histórico do sistema de fusos horários, como é que funciona toda a dinâmica. Você só precisa entender basicamente o quê? O que você tem que entender? Você tem o seguinte, ó. A longitude ela tem 360 graus, certo? São 180 graus para o oeste, esse Wzinho aqui de oeste, e 180 graus para o leste. E aqui no meio, né, a linhazinha do meridiano de Greenwich. Os fusos horários funcionam como? Pegaram, ainda no século XIX, esses 360 graus de circunferência interna da Terra, e dividiram pelas 24 horas que dura aproximadamente o movimento de rotação.
Isso aqui gerou uma variação de 15 graus. O que isso significa? Que de 15 em 15 graus as horas variam no nosso planeta. Você tem o fuso horário inicial, que é o GMT, é o Greenwich Mean Time, é a hora inicial. E aí de 15 em 15 graus as horas aumentam para o leste, porque o leste é o hemisfério nascente, que vê o sol primeiro no amanhecer do novo dia. Então de 15 em 15 graus as horas aumentam para o leste. E de 15 em 15 graus de longitude as horas diminuem para o oeste. Por quê? Porque o oeste ele é o hemisfério poente, que vê o sol por último, né, atrasado no nascer do novo dia. Então de 15 em 15 graus de longitude as horas aumentam em relação a Greenwich para leste e diminuem em relação a Greenwich para oeste. O Brasil possui 4 fusos horários. Nós temos 4 fusos horários. Quais são? 30 graus oeste, menos quantas horas em relação a Greenwich? Menos 2 horas em relação a Greenwich. 15, ó. Você tem menos 1 hora, não são de 15 em 15? Aí, 45, menos 3 horas em relação a Greenwich. 60, menos 4 horas em relação a Greenwich. E 75, menos 5 horas em relação a Greenwich. É importante você conhecer qual é o fuso horário que Fortaleza está inserido. Fortaleza, pessoal, vai estar inserido nesse aqui, ó. O fuso horário de 45, que é o horário oficial de Brasília. Horário oficial de Brasília. Isso significa que quando em Greenwich forem, por exemplo, 10 horas, se eu tiver 10 horas aqui em Greenwich, as horas elas vão diminuindo, ó. Em 15 são 9 horas. Em Fernando de Noronha, 30 graus oeste, 8 horas. E no horário oficial de Brasília serão 7 horas. Aqui serão 6. E lá no Acre serão 5. Então você tem as horas diminuindo em direção a oeste. Fortaleza está no fuso horário de 45 graus. É o mesmo horário que todos os estados da região Nordeste, todos os estados da região Sudeste, todos os estados da região Sul, uma parte do Norte e uma parte do Centro-Oeste. É o horário oficial de Brasília. Então, desprezando, por exemplo, o horário de verão, o horário aqui de Fortaleza é o mesmo de Brasília, é o mesmo de São Paulo, é o mesmo do Rio de Janeiro, é o mesmo de Vitória, é o mesmo de Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, enfim. Você tem todas essas cidades dentro do horário oficial de Brasília, que é 45 graus oeste, menos 3 horas em relação a Greenwich. Se você estiver assistindo aqui de Fortaleza ou de qualquer cidade do interior do estado do Ceará, você vai pegar o seu celular e vai ter lá a questão dos horários. Aí você vai ver isso aqui, ó, que você está presente, você está inserido no fuso horário GMT menos 3. Certo? Nós estamos 3 horas atrasados, ó, a menos que o horário oficial em Greenwich, o Greenwich Mean Time, beleza? Então esse aqui, ó, é o nosso horário. 45 graus, vou colocar aqui, ó, para você destacar. 45 graus oeste é o horário, é o fuso horário da cidade de Fortaleza. É o GMT menos 3. GMT menos 3 é o horário da cidade de Fortaleza e é o horário, inclusive, mais abrangente do país. Vai pegar todos os estados do Nordeste, todos do Sudeste, todos do Sul, uma parte do Norte, uma parte do Centro-Oeste. Então não perca esse tipo de questão. Esse é o nosso horário, esse é o nosso fuso horário. Beleza? Show de bola? Massa. Davi, e quanto ao horário de verão? Como é que funciona? Né? Nós não temos horário de verão. Para você entender o horário de verão, a gente vai falar disso um pouco melhor na nossa aula sobre clima. Você vai entender que
devido a essa proximidade com a linha do Equador, nós só temos aqui na cidade de Fortaleza, na verdade nas regiões norte e nordeste de maneira geral, sobretudo nas áreas mais próximas à linha do Equador, duas estações bem definidas. E nós não temos uma grande variação do período de luz, né, do fotoperíodo. Então não faz muito sentido adotar o horário de verão, mas isso a gente vai ver melhor na nossa próxima aula sobre clima, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso material? Show de bola! Deixa eu limpar aqui essa bagunça e lhe dizer o seguinte. Vamos lá. Então você aprendeu aqui a latitude, você aprendeu aqui a longitude, show de bola. E aí nós temos a localização do estado do Ceará e obviamente da cidade de Fortaleza, na região nordeste. Você vai lembrar que o Brasil é dividido pelo IBGE, esse aqui, ó, em 5 unidades federativas, né? 5 unidades federativas não, em 5 regiões administrativas. Unidades federativas são outra coisa. 5 regiões administrativas. Nós temos a região norte, nós temos a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. São 5 regiões administrativas. O estado do Ceará e, obviamente, a cidade de Fortaleza se encontram na região nordeste. Pelo amor de Deus, se aparecer uma questão nesse sentido aqui, não erre, não perca essa questão. A cidade de Fortaleza apresenta municípios limítrofes. Ou seja, são os municípios que vão delimitar o território fortalezense. E aqui você tem a área absoluta, né, do município, 314 km². Perceba que é pequeno, né? A cidade de Fortaleza ocupa uma área relativamente pequena. E a nossa altitude é de, em média, 16 metros. Então também uma altitude baixa. Isso aqui vai influenciar no nosso clima. E a gente vai ver isso mais na frente. Não tem negócio de distância em linha reta para a capital, porque Fortaleza é a capital do estado do Ceará. Beleza, quais são os municípios limítrofes em relação a Fortaleza? Seguinte, vamos lá, pessoal. Isso aqui funciona da seguinte forma. Preste atenção. Vamos voltar aqui para o quadro. Tá aqui para o quadro. Apagadozinho, bonitinho. Show de bola. Nós temos as seguintes pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, Fortaleza vai ter limites ao norte, vai ter limites ao leste, limites ao sul e limites ao oeste, certo? Isso aqui foi temática de concursos anteriores. Então, você precisa estar ligado, você precisa estar atento a esses limites do município de Fortaleza. Note, eu estou falando dos limites do município de Fortaleza e não dos limites da região metropolitana. São duas coisas distintas, correlacionadas, mas distintas. Nós estamos falando dos limites de Fortaleza, beleza? Então vamos lá, voltando para o nosso material, você vai ver o seguinte, que nós temos como os limites. A norte, o que vai limitar Fortaleza ao norte? O Oceano Atlântico e a nossa queridíssima cidade de Caucaia. Você consegue visualizar isso aqui melhor no nosso mapa, né? Perceba esse limite aqui, ó, que existe entre Fortaleza e Caucaia, né? Principalmente essa areazinha aqui, ó, deixa eu limpar para ficar melhor. Aqui eu coloquei a região metropolitana, mas vamos focar só em Fortaleza. Vamos focar só aqui. Perceba esse limitezinho aqui, ó, entre Fortaleza e Caucaia. Esse aqui é um limite norte do município, beleza? Então, ao norte, Fortaleza vai se limitar com o Oceano Atlântico. Pelo amor de Deus, pessoal, o oceano que banha a cidade de Fortaleza é o Oceano Atlântico. E também o município de Caucaia. Então, você tem aqui Fortaleza, né, a norte, Oceano Atlântico e o município de Caucaia. Perceba que Fortaleza é bem menor do que Caucaia, né, em termos de dimensão territorial. Ao sul, nós temos o Maracanaú, a Pacatuba, Itaitinga e Eusébio. Perdão. Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga e Eusébio. São os nossos limites, ó, a sul. Beleza? Então, ao norte, Oceano Atlântico, Caucaia. Ao sul, Eusébio
Itaitinga, Pacatuba e Maracanaú. Isso aqui os limites sul. A leste, o Eusébio, o Aquiraz e o Oceano Atlântico. Vamos olhar aqui, ó. Eusébio, o Aquiraz e o Oceano Atlântico, a leste. Beleza? Voltando a oeste, a Caucaia e o Maracanaú. Você tem aqui, ó, a oeste, Caucaia e Maracanaú, ao oeste. Beleza? Então perceba quais são os municípios limítrofes à Fortaleza. Você tem a Caucaia, você tem o Maracanaú, a Pacatuba, Itaitinga, Eusébio e Aquiraz. São todos municípios limítrofes da cidade, obviamente, de Fortaleza. Beleza? Além, claro, do nosso queridíssimo Oceano Atlântico. Lembre-se, eu estou falando da cidade de Fortaleza. Os limites da região metropolitana nós veremos em uma outra oportunidade, quando a gente for falar da urbanização da cidade de Fortaleza. Beleza? Ao longo das nossas aulas, pessoal, nós sempre vamos estar utilizando os dados do IPES, certo? Que é um órgão pertencente ao governo do estado do Ceará. Por quê, Davi? Porque muitas das questões da UES, elas vão trabalhar com esses dados, ou do IPES, ou ainda do IBGE, certo? Ou dados do IPES, ou dados do IBGE. Então vamos voltar para cá para a gente, né, fazer uma revisãozinha. Deixa eu apagar aqui. Então Fortaleza é uma cidade relativamente próxima à linha do Equador, 3 graus. Isso vai explicar por que é que nós temos um clima tropical. Fortaleza é uma cidade que está a 38 graus de distância oeste do meridiano de Greenwich. Isso aqui vai explicar o fato de nós estarmos no fuso horário de GMT-3, 45 graus oeste, né? Menos 3 horas em relação a Greenwich. Perceba que nós estamos no hemisfério sul e no hemisfério oeste. Então são os dois hemisférios da cidade de Fortaleza. Hemisfério sul e hemisfério oeste. Você pode chamar de austral e ocidental. Localizando na região nordeste do Brasil, estado do Ceará, capital do estado do Ceará. A norte, nós temos os limites com o Oceano Atlântico e Caucaia. Ao sul, Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio. A leste, Eusébio, Aquiraz e o Oceano Atlântico. E a oeste, Caucaia e Maracanaú, de acordo com o IPES, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Note também, todas as cidades que fazem limite com Fortaleza fazem parte da região metropolitana de Fortaleza, certo? A Caucaia, o Maracanaú, a Pacatuba, Itaitinga, o Eusébio e o Aquiraz, beleza? São todos municípios da região metropolitana que fazem limite com a cidade de Fortaleza. Temos uma área total de 314 quilômetros quadrados e uma altitude média de 16 metros. Isso aqui vai fazer com que Fortaleza seja considerada uma cidade ao nível... Perdão, deixa eu apagar aqui. Uma cidade que esteja no famoso nível do mar. Beleza? Vamos voltar para cá. Galera, a nossa primeira aula é isso. Beleza? Localização e coordenadas da cidade de Fortaleza. Perceba que é uma aula muito simples, são algumas informações bem basilares, algumas informações extremamente fáceis de você aprender. Busque mais conhecimento, busque mais informação. Logo de cara, gostaria de me deixar aqui à total disposição para sanar qualquer dúvida, para sanar qualquer dificuldade. Você pode me encontrar pelo Instagram, @DaviCosta, 2 As no final, Facebook, Davi Costa. Ou então você pode ir diretamente nos canais do Tiradentes Online, né? Você pode ir para o nosso site ou pode ir para o nosso canal do YouTube, Tiradentes Online. Beleza, galera? Forte abraço, estudem, resolvam exercícios que com certeza a aprovação será sua. Forte abraço, até mais.